Ei. Décima terceira sessão ordinária de 2026, dia 17 de agosto de 2026. Passamos para o grande expediente da 13ª sessão ordinária de 2026. Por haver o quórum regimental sobre a proteção de Deus, damos por aberto a presente sessão, iniciando os nossos trabalhos às 19h30. Agradecemos a presença de todos nessa Casa de Lei. Solicito ao nobre vereador irmão Alexandre que proteja o texto bíblico e todos ouçam em pé. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres pares. Estaremos realizando a leitura bíblica oficial desta sessão, registrada no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu o apóstolo João, capítulo de número 3 e o verso de número 16. Que diz assim a palavra de Deus: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Convoco a senhora Ciciane de Abreu como secretária DOC. Solicito ao primeiro secretário que proceda com a leitura da prestação de contas da Câmara Municipal referente aos recursos recebidos e às despesas realizadas no mês de junho de 2026. Informo ainda que o referido documento se encontra disponível para consulta do portal de transparência da Câmara Municipal, acessível a qualquer cidadão interessado. Prestação de contas, recursos recebidos e despesas realizadas referente ao mês de julho de 2026. Recursos recebidos, R$ 769.279,43. As empenhadas, R$ 5.453.368,64. As despesas anuladas, R$ 156.092,47. As liquidadas, R$ 4.406.128,60. E as despesas pagas, R$ 4.376.503,81. Restos a pagar, R$ 54.892,77. Empenhos a pagar, R$ 920.772,36. Saldo em banco, R$ 1.180.191,28. Certo, senhor presidente. Registro aos senhores vereadores que a resolução número 004 de 2026 e que altera o regimento interno desta Casa de Lei encontra-se em vigor e será publicado já na presente sessão. Em razão disso, os procedimentos dessa presidência e os roteiros da sessão passarão a observar as novas disposições regimentais. Solicito ao senhor secretário que proceda com a leitura dos projetos de legislativo número 019 de 2026 e o número 22 de 2026. Leitura do projeto de legislativo número 019 de 2026 e leitura do projeto de legislativo número 022 de 2026.
Projeto de Lei Legislativo número 19/2026, que dispõe sobre a denominação da creche municipal no bairro 13 de Maio, no município de Guarantã do Norte. Senhores vereadores, por meio da apreciação dos nobres vereadores e vereadoras, o presente projeto de lei que visa denominar de creche municipal Antônio Benito Signor a unidade de educação infantil em construção no bairro 13 de Maio, localizada na Rua das Graviolas, esquina com a Rua dos Flamboyantes. A presente homenagem busca perpetuar a memória do senhor Antônio Benito Signor, cidadão que deixou um legado de relevantes serviços prestados ao município de Guarantã do Norte e a toda a região norte do estado de Mato Grosso. Natural de Ilópolis, estado do Rio Grande do Sul, nascido em 11 de agosto de 1940, filho de Vicente Bernardo Signor e Anália Schaeffer, estabeleceu-se em Guarantã do Norte no ano de 1986, tornando-se um dos pioneiros que contribuíram significativamente para o desenvolvimento social, comunitário e institucional do município. Desde sua chegada, envolveu-se ativamente nas causas de interesse coletivo, buscando junto às lideranças políticas estaduais e federais melhorias para a infraestrutura regional, especialmente na recuperação e construção de pontes, estradas e na ampliação da malha viária. Sua atuação foi decisiva em diversas reivindicações junto ao governo do estado, destacando-se a mobilização que contribuiu para o início da pavimentação asfáltica entre os municípios de Guarantã do Norte e Novo Mundo. Foi fundador do Rotary Club de Guarantã do Norte em 89, exercendo posteriormente a presidência da entidade na gestão 2002-2003. Por meio do Rotary, liderou importantes ações de caráter filantrópico, promovendo campanhas solidárias e projetos voltados ao atendimento das pessoas em situação de vulnerabilidade social, sempre pautando sua atuação pelo espírito de solidariedade e serviço ao próximo. Também atuou como colaborador de diversos meios de comunicação da região, utilizando os espaços de imprensa para defender os interesses da população e divulgar iniciativas voltadas ao desenvolvimento regional. Sempre manteve estreito relacionamento institucional com governadores, senadores, deputados federais e estaduais, buscando recursos e investimento para Guarantã do Norte e também os municípios vizinhos. Entre suas conquistas de alcance nacional, destacam-se a participação nas articulações que resultaram na extinção da taxa de visitação da usina hidrelétrica de Itaipu e na redução de 50% da tarifa telefônica para ligações realizadas aos sábados, à tarde e domingos e feriados, mediante as medidas que beneficiaram milhares de brasileiros. Em reconhecimento à sua expressiva contribuição para o município, recebeu da Câmara Municipal o título cidadão guarantaense, honraria que evidencia o respeito e a gratidão do Poder Legislativo pelos relevantes serviços prestados à comunidade. A denominação de um equipamento público destinado à educação infantil representa uma forma permanente de apresentar a memória daqueles que dedicaram sua vida ao desenvolvimento coletivo e, ao contribuir o nome do senhor Antônio Benito Signor à nova creche municipal, o município presta justa homenagem a um cidadão cuja trajetória foi marcada pelo compromisso com o bem-estar comum, pela promoção da cidadania e pelo desenvolvimento do município de Guarantã do Norte. Diante da relevância dos serviços prestados e da importância histórica de sua atuação, contamos com o apoio dos nobres vereadores para a aprovação deste projeto de lei. Plenário Luiz Mena, Câmara Municipal de Guarantã do Norte, 7 de agosto de 2026. Autor, vereador Celso Henrique Batista da Silva. Leitura do projeto de legislativo número 022 de 2026. Submeto à apreciação desta Casa Legislativa o presente projeto de lei de número 22/2026, que tem por finalidade assegurar maior proteção às crianças e aos adolescentes matriculados na rede pública municipal de ensino,
A Constituição Federal, em seu artigo 227, estabelece que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos da criança e do adolescente. Da mesma forma, o Estatuto da Criança e do Adolescente reafirma que a proteção integral deve orientar todas as ações do poder público. A presente proposição não pretende impedir ou restringir os programas de ressocialização desenvolvidos em parcerias com o sistema prisional. Ao contrário, reconhece a importância do trabalho como instrumento de reinserção social conforme previsto na Lei de Execução Penal. Entretanto, é dever do poder público compatibilizar essa política pública com a preservação do ambiente escolar, que deve proporcionar tranquilidade, segurança e confiança às crianças, aos profissionais da educação e também às famílias. O ambiente escolar possui características próprias, sendo destinado exclusivamente ao desenvolvimento educacional, psicológico e social de crianças e adolescentes. Assim, mostra-se razoável que as atividades decorrentes de programas de trabalho externos sejam direcionadas a outros espaços públicos, onde não exista convivência cotidiana com menores de idade. A medida proposta não impede a continuidade dos programas de ressocialização, apenas estabelece critérios quanto ao local de sua execução, preservando o interesse público e observando o princípio constitucional da proteção integral da infância. Dessa forma, trata-se de uma medida preventiva, equilibrada, proporcional e voltada exclusivamente à proteção do ambiente escolar, razão pela qual conto com o apoio dos nobres vereadores para sua aprovação. Sala das Sessões, 13 de agosto de 2026. Vereador, autores, Silvio Dutra da Silva e Letícia Camargo. Realizado a leitura dos projetos de legislativo número 019 de 2026 e número 022 de 2026, determino o regular procedimento da tramitação das referidas matérias, nos termos da resolução número 004 de 2026, ficando os projetos despachados às comissões permanentes competentes para o análise e emissão dos respectivos pareceres. Feito esse registro, damos continuidade ao trabalho desta presente sessão. Concedo a palavra ao vereador Silvio Dutra. Só questão de ordem e a título de informação, peço à Procuradoria Jurídica. Então, extingue-se toda urgência urgentíssima em quaisquer sessão, é isso? Só para mim compreender. Porque se foi baixado direto das comissões, sem ter a deliberação sobre o projeto, sem ninguém pedir urgência urgentíssima, então nos próximos projetos, até mesmo encaminhado pelo prefeito, o líder do prefeito, ou na mensagem justificativa do prefeito, não tem urgência urgentíssima, vai direto para as comissões? Seria isso a partir de agora? Só para me entender, por gentileza. Doutor. Presidente, boa noite a todos. Vereador, o novo regimento interno determina as prioridades de tramitação de urgência urgentíssima, quando emitidas, né, assim como da prefeitura, né, vindo pelo Poder Executivo, e a tramitação legal dentro dessa Casa de Leis, né, vai seguir o segundo regimento desse novo regimento interno. Segundo o artigo 70 desse mesmo regimento, né, o 004/2026, determina a expedição dos pareceres, tanto da assessoria jurídica, quanto das comissões permanentes. Não, tudo bem, até eu entendi perfeitamente. E outra coisa, presidente, foi promulgado hoje, né? Tanto o regimento interno quanto a lei orgânica, foi sancionado hoje, positivo? Tudo bem. Até essa parte que o senhor acabou de esclarecer, doutor, eu compreendi perfeitamente, não discordo. Todavia, eu volto e pergunto, então todos os projetos, seja de autoria do Executivo quanto do Legislativo, ele desce automático a partir de agora com essa nova propostas atualizadas e sancionadas para as comissões? Essa é a minha dúvida. Por quê? Se tem a possibilidade verbal pedir a urgência urgentíssima da matéria, assim eu quero fazer. Agora, se o senhor falar para mim que não, todos os projetos serão despachados direto para as comissões, eu vou respeitar, vou entender e aceito baixar as comissões. Essa é a minha dúvida, somente sobre isso. Se existe a possibilidade de eu pedir a urgência urgentíssima, assim eu vou fazer.
Presidente, solicito a suspensão da sessão por 2 minutos, por favor. Suspender agora às 19 horas e 46 minutos por 5 minutos.
Voltando aos nossos trabalhos da 13ª sessão ordinária de 2026, às 19h53. Tendo em vistas os termos regimentais, bem como a análise da ata já realizada pelos nobres... concedo a fala ao nobre vereador Silvio Dutra. Oi. Presidente, antes de eu pedir para baixar as comissões, já antemão peço para baixar as comissões, né? Deixar claro para cada um dos senhores. É um projeto que, apesar da sua complexidade, apesar da sua divergência de opiniões, o maior patrimônio nosso são nossas crianças, são nossos filhos, né? E, sinceramente, eu protocolei o projeto uma vez, foi pedido para tirar o projeto de tramitação para fazer adequações. Atendi ao pedido. Tirei o projeto de pauta, fiz as adequações que foram apresentadas. Protocolei o projeto de novo. A Procuradoria Jurídica fez novas recomendações, tirei o projeto de tramitação e pedi a forma como queria a redação na íntegra. Me deu a redação pronta. O projeto faz 15 dias que está tramitando aqui na Câmara. Eu confesso, e aqui eu não quero criar nenhum tipo de atrito, de rusga, nada, mas eu estou decepcionado se o projeto não ser votado. Estou decepcionado, do fundo do meu coração. Estou decepcionado, porque nem inclusão de pauta foi aceito esse projeto. Algo histórico, que em 9 anos eu nunca tinha visto um projeto de lei não ser incluído em pauta. Estou decepcionado, muito mesmo. E outra situação, presidente, e que eu acho que merece muita importância, hoje o Ministério Público esteve lá na escola para verificar se estava havendo a separação dos reeducandos com as nossas crianças. Foi feita uma barreira de isolamento. Imagine um pai de uma criança, filho, lá existe umas pessoas trabalhando, qualquer coisa diferente você me avisa, tá? Já está mexendo com o psique da criança, já está trazendo constrangimento mental para ela, emocional, já está trazendo. Assim como todos vocês já deixaram claro que não são contra a ressocialização, também não sou. Mas é um projeto tão benéfico para a população, entende, Veroni? Tão benéfico. Tem tantos outros lugares para eles trabalharem. Assim, eu vou, de coração, de verdade, contra a minha vontade, eu vou pedir para baixar as comissões, porque teve tanto tempo hábil para a gente dialogar, sabe? Então, assim, por que o povo do sítio merece reeducandos trabalhando e o povo da cidade merece empreiteira? Porque tem 20 gente trabalhando ali na creche, ali no 3 de maio, e daí lá no sítio me coloca ex-presidiário. Ex não, presidiário. Qual a diferença? E lá é pior ainda, porque Deus o livre, acontece, circunstância alheias à vontade, alguém foge. Ou cria um tumulto lá. Até a guarnição sair daqui para ir lá, cara. Então, se alguém aí mudar de ideia e querer, vamos voltar, mas... Enfim. Concedo a palavra ao nobre vereador Davi Marques. Oi. Para que a população entenda essa situação que nós estamos passando aqui, porque nós não queremos votar nada a toque de caixa, o vereador Silvio disse que já tem dias que esse projeto está tramitando, e eu acho que eu vou falar por mim, pelo Demilson, Veroni, Socorro, porque a nossa opinião é a mesma em relação ao projeto, a Letícia, que o nosso entendimento é que o projeto é bom, entendeu? Não tem que, nós não vamos criar aqui uma divergência. A questão de baixar a comissão, na verdade, é um protocolo normal, que leva aí 2, 3 dias o projeto está de volta. Inclusive, na gestão anterior, o prefeito atual reclamava muito disso, que não se baixava as comissões dos projetos. E dessa vez agora, são raros projetos que nós baixamos comissões, para não ter atraso, e é reclamado por isso, né, vereador Silva? Nós somos taxados por isso, por baixar a comissão dos projetos. Mas por quê? É para ter um entendimento melhor. Então, vereador Silva, em nenhum momento sou contrário ao projeto, nós somos sim, acredito que estou falando pelos nobres pares também, todo mundo é favorável e nós vamos, e vai dar certo sim, tá? Só pedir então, um pedido, presidente, para todos os presidentes da comissão. Eu acredito que esse projeto vai passar pela Comissão de Educação,
Finanças não tem por que passar, agricultura também não, né? E CCJ. Vai passar por 2 comissões e depois o presidente pode chamar. Então vamos fazer o seguinte, o irmão Alexandre é o presidente da CCJ, eu sou o presidente da educação. Vamos já deixar convocado uma extraordinária, né? Para a gente já deliberar o projeto na terça, no mais tardar quarta-feira, e na sexta-feira a gente já voltar o projeto para votação. Eu me comprometo de amanhã já pegar a propositura, sentar com a comissão e já determinar para a gente poder marcar a sessão, porque a CCJ delibera sobre constitucionalidade. A educação vai deliberar sobre matéria específica pertinente, entendeu? Então são pautas diferentes. Então amanhã de manhã eu já me reúno com a comissão aqui, já definimos já a sessão para votar. Positivo, presidente. Então a minha já fica convocada logo depois da CCJ e eu peço para que no mais tardar sexta-feira volte, porque já tem um tempo mais hábil ainda para deliberar, porque senão... Não, tranquilo. Enfim. Parabéns aos nobres pares. Davi Marques, mais algo? Parabéns aos nobres pares, então fica abaixada a comissão e bem debatido, e parabéns aos nobres pares. Tendo em vista os termos regimentais, bem como a análise da ata já realizada pelos nobres vereadores, colocamos em discussão e votação a ata de número 020 da 12ª sessão ordinária de 2026. Os que forem favoráveis permaneçam a comissão e ao contrário que se manifestem. Declaro aprovado por unanimidade. Ata de número 021 da 9ª sessão extraordinária de 2026. Os que forem favoráveis permaneçam a comissão e ao contrário que se manifestem. Declaro aprovada a ata por unanimidade. Ata de número 22 da 11ª sessão extraordinária de 2026. Os que forem favoráveis permaneçam a comissão e ao contrário que se manifestem. Declaro aprovado por unanimidade. Passamos para o expediente da ordem do dia da 13ª sessão ordinária de 2026. Quero aqui agradecer a presença de todos presentes nesta Casa de Lei, que continue vindo para ver o trabalho da Câmara Municipal, lembrando que até hoje foram reprovados apenas 2 projetos que não eram em benefício em prol da sociedade. Quero aqui agradecer a presença de toda a diretoria, em nome do presidente Valentim Pazini, do PP. Participe mais, é de suma importância você estar participando, pois é democracia e a Câmara Municipal recebe todos de braços abertos nessa presente sessão, pois temos vários suplentes aí, que logo estará assumindo aí os trabalhos, como vários partidos vão estar fazendo, e é de suma importância. Deus abençoe a todos. Solicito ao senhor secretário que proceda com a leitura do requerimento número 022/2026. Aí já... Requerimento número 022/2026. Os vereadores que subscrevem no exercício de suas atribuições legais nesta Casa Legislativa vêm respeitosamente requerer a Vossa Excelência, com fundamento no regimento interno e respaldado pelo parecer jurídico número 127/2026, que seja encaminhado ao excelentíssimo senhor Prefeito Municipal e à Secretaria Municipal de Educação o presente pedido de requerimento e recomendação. Solicitação. Requerimento de solicitação e recomendação ao Poder Executivo para a antecipação do cronograma do processo seletivo simplificado destinado à contratação temporária de professores para o ano letivo de 2027, em decorrência da manifestação NUP 04121/2026 00001/6/53. Justificativo. O presente pedido fundamenta-se na manifestação recebida através da ouvidoria deste Poder Legislativo, sob o protocolo 3134/2026, apresentada pela Comissão de Educação dos Professores Contratados de Guarantã do Norte, destacando-se os seguintes pontos: histórico e dificuldades operacionais. Historicamente, o processo seletivo simplificado é a atribuição de aulas no município tem sido realizado apenas na segunda quinzena de janeiro, em razão do exíguo espaço de tempo até o início do ano letivo. Os profissionais enfrentam dificuldades de organização pessoal, financeira e familiar, além de um período reduzido para o planejamento pedagógico.
da antecipação de cronograma. Solicita-se que o processo seletivo simplificado para a contratação temporária de professores para o exercício 2027 seja executado ainda no mês de novembro de 2026, nos benefícios para a rede municipal de educação. A medida garantirá maior tranquilidade aos profissionais contratados durante o período de encerramento do ano civil, tempo adequado para a elaboração de planos de aula, melhor organização administrativa para a Secretaria de Educação e o início do ano letivo com 100% dos professores alocados em suas turmas, do apoio e adequação institucional. A apresentação deste requerimento visa exercer a função representativa do Poder Legislativo, recomendando ao Poder Executivo a adequação do cronograma administrativo em prol da eficiência e da qualidade do ensino municipal, termos em que pedem deferimento. Sala das Sessões, Plenário Luiz Mena, Guarantã do Norte, 6 de agosto de 2026. O requerimento está em discussão e votação única. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e, ao contrário, que se manifestem. Passa a palavra ao novo vereador Zilmar. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, vereadoras, sociedade aqui presente. Senhor presidente, quando eu peguei a pauta e eu vi esse requerimento, de imediato eu falei com a secretária de Educação, a senhora Wanda Clemente, sabendo que eles já estavam trabalhando essa possibilidade. Então aqui eu gostaria de ler aqui a mensagem que eu recebi da secretária. Já está pronto o ETP, Estudo Técnico Preliminar. Para dar andamento no processo, faltam alguns alinhamentos sobre o tipo de avaliação, objetiva, discursiva, prova de títulos, prova prática. Levantamento de cargos também está pronto. Pode alterar se decidir pelo redimensionamento das escolas indígenas, que é passar o texto ao nono ano para o Estado. Essa decisão será tomada com a DRE de Matupá. Então, senhor presidente, nobres colegas, só para deixar aqui esclarecido aqui aos senhores que já está sendo trabalhado essa possibilidade, provavelmente o seletivo vai acontecer ainda no mês de dezembro, que sempre aconteceu em janeiro, acho que é isso. Então eles estão trabalhando para reduzir esse prazo, para que as pessoas, os professores, tenham mais tempo de estudar, de fazer a sua prova. Então, eu gostaria de deixar aqui, senhor presidente, essa mensagem aqui da secretária de Educação. Obrigado. Senhores vereadores, até inclusive eu fiz o requerimento à secretária como à prefeitura a respeito disso. Alguns profissionais da educação, com muita preocupação de muitos cargos, entrou em contato com a minha pessoa. O que entristece, mais uma vez, é que, infelizmente, a parte do executivo tem um palavreado que essa Casa de Lei não aprova os projetos que vêm em benefício à sociedade. Só que o engraçado que nós temos o presidente, que é o Silvio, aqui, que faz parte da comissão. Por respeito à parte da secretária de Educação e o prefeito, como sempre, todas as comissões que ele não chama ninguém da Câmara para participar, pois quem é o defensor, quem vai atrás para defender o direito, é o vereador que é cobrado. E parabéns a vocês que cobram os vereadores, porque esse é o trabalho nosso de fiscalizar. Então eu dou uma nota de repúdio. Infelizmente, há muitos cargos que tem dentro da prefeitura, que quando vai fazer projeto de lei, já chega aqui nos últimos dias, vencendo o prazo, por isso que nós mudamos o regimento dessa Casa de Lei, e às vezes quer que nós, de um dia para o outro, lê tudo. Então eu quero parabenizar aquelas pessoas que vêm cobrando nós, vereador, e que continuem me cobrando como cobram os outros vereadores. Porque isso é um descaso, é uma falta de respeito da administração e da secretária de Educação. Não tem outra palavra. Porque tem muitos profissionais, vocês que trabalham na educação,
Eu cito o ano passado, nós trouxemos uma equipe, vocês que são principalmente professores, vocês são baluarte. Antes da aposentadoria de vocês já estão doentes, porque vocês dedicam a vida toda ali. Hoje, infelizmente, com o autismo que está acontecendo, é um profissional que está lá na frente, às vezes uma pessoa aprendiz que não tem nenhuma experiência para fazer e ajudar vocês, professores. Vocês saem doentes, vocês saem mordidos, vocês saem arranhados. Então isso é falta de planejamento da educação que não respeita essa casa de lei e o executivo. Então eu chamo a atenção do executivo, não estamos criticando ninguém. Nós só queremos que eles respeitem os 9 vereadores, porque eu fiz um requerimento pedindo informação sobre isso e até agora não veio para mim debater com os vereadores aquilo que o senhor falou. Porque o que nós fazemos aqui, nós trocamos ideia, seja qual que for a área, educação, saúde, nós chamamos profissionais, trazemos eles para dentro, porque eles sabem mais que a gente. E, infelizmente, teve alguns profissionais, inclusive, que tomou advertência, porque foi procurar o direito dele. E o tempo da escravidão acabou. E essa gestão tem que respeitar Guarantã do Norte e a educação também. Então, com todo respeito, isso eu aclamo em nome de vocês, profissionais. Tem professores que estão fazendo. Há 6 meses atrás, nós tentamos ter diálogo com a secretária. São professores que estão fazendo qualificação para fora, e eles chegaram, ameaçaram professores e fizeram um monte de covardia contra eles. Então, eu volto a dizer, respeite o ser humano. O tempo da escravidão acabou, e nós que somos poderes, nós não temos que ter troca de favor. Nós temos que saber o que nós estamos fazendo, porque nós estamos aprovando lei que vai defender o cidadão de bem guarantaense. Que fique bem claro e bem registrado para as mídias ver. E outra coisa, essa casa de lei não tem medo de prefeito e secretário não. Porque quem tem medo de perder voto não serve para representar o povo. Tá? Estou falando por mim, e que eu tenho certeza que os nobres pares, essa casa de lei, e às vezes traz aqui no último dia, que vai vencer o prazo, que está 90 dias eles organizando uma coisa lá, e aí nós vamos, como que nós vamos aprovar, que muitas vezes aconteceu? Aí vai em mídia comprada, que já gastaram mais de 800 mil, que ia vencer final do ano, já estão pedindo aditivo, que poderia estar pagando vocês, profissionais, a valorização de vocês um pouco mais. Certinho? O requerimento... Obrigado. O requerimento... falar? Conceda a palavra à nova vereadora Socorro. Oi. Quando os irmãos estavam falando ali que estava sendo resolvido, eu vi na fisionomia de vocês. É uma pena a gente... Até quando vai ser resolvido? Que hora que vai ser resolvido? Que eu estou cansada disso. Eu estou cansada de você procurar por a gente não ser da base e demora as coisas demais. Eu estou aqui no 5º mandato, eu nunca tive tanta vontade de terminar logo esse mandato. É vergonhoso quando você vai no posto de saúde ajudar alguém e lá é barrado. Esses dias eu fui ajudar uma pessoa no posto e eu fui mandaram falar para mim que não era para atender nenhum vereador. Não é para deixar nós entrar no posto de saúde, gente. É muito vergonhoso. Só que eu tenho certeza que isso vai passar. Eu moro aqui há 44 anos e as pessoas têm na gente segurança. Quer que a gente ajude. Quando eu chego perto de um funcionário da prefeitura, eu até peço a Deus para ninguém ver, porque tem umas pessoas, se acaba de chegar no posto de saúde, o prefeito já fica sabendo. Eles estão pagos para isso. Infelizmente, é um mandato, Valentim, um dos mais difíceis. Porque se nós somos votados pela população, é para a gente defender, é para a gente trabalhar, é para a gente... E outra coisa, nós somos, desde o prefeito, nós vereadores, somos empregados do povo. Nós somos representantes do povo, nós somos... Eu tenho dó, Silvinho, eu estava com você hoje. Você podia ter certeza que eu estava com você. E vou estar. Mas assim, a gente está sendo amedrontada. Tem hora que eu falo, meu Deus do céu, com 65 anos,
Agora eu estou ficando com medo. Será Benedito mesmo que vai? Então, pode ter certeza, a gente vai estar representando, a gente não tem... E outra coisa, estou cansada de ser barrada nas coisas que a gente poderia ajudar. Na época do Lutero, do Vandir, de todos, nós ia lá e ajudava. Até garçonete da LBA a gente era. Nós todos éramos representantes. Agora a gente não pode fazer nada. É perigoso. Mas eu falo assim, perigoso por quê? Eu não vim aqui há 6 anos atrás, eu não vim aqui há 3 anos atrás, eu tinha 44 anos atrás que eu moro nesse Guarantã. E represento muito bem, tenho certeza que as pessoas são gratas pelo trabalho da gente. Agora eu estou cansada de falar assim, já está resolvendo. Resolva logo então, se já está resolvendo. Não deixa as coisas acontecer, porque eu acho assim que nós vereadores, aqui só tem um vereador que é o vereador Zilmar. Eu tenho até pena dele tem hora, porque ele é o representante, ele é uma pessoa, gente, você dá base, de tal base que dá agonia na gente. E a gente às vezes fala assim, mas uma coisa eu te garanto, tenho meu filho aqui com 42 anos, nasceu aqui em Guarantã, e eu não tenho medo de nada. Esses dias falaram, porque eu sou funcionária pública, você vai lá para o 38. Eu falei, pois se mandar eu ir para o 38, eu vou, que pelo menos não pague nem a comida, já almoço lá mesmo. Então, vocês podem ter certeza, não tenho medo, tenho coragem, às vezes a Socorro tem cara de boazinha, de besta, né, às vezes, mas não sou. Eu não gosto de falar muito, porque, olha, mas eu estou indignada. Eu estou muito indignada com muitas coisas que acontecem, mas pode ter certeza, não vou deixar de ajudar a minha população, não vou deixar de lutar por nós, guarantenses, que a gente tem Guarantã no coração. Muito obrigada e Deus abençoe. Concedo a palavra ao nobre vereador Silvio Dutra. Presidente, eu também saio em defesa da aprovação do projeto e levando em consideração que no plano de governo desse atual prefeito, vereador Zilmar, está lá concurso público. Nós estamos de saco cheio de teste seletivo, estamos de saco cheio, né, de empresas terceirizadas, onde o servidor público, se vir se manifestar, corre o risco de no outro dia ser exonerado, ou quem sabe até mesmo no mesmo dia. O concurso público, ele traz a estabilidade para o servidor público. Ele consegue fazer programações financeiras a curto, médio e longo prazo, porque ele sabe que não vai precisar todo início de ano ter que fazer uma prova sem a certeza de talvez não passar. E além disso, diferente do prefeito, que numa entrevista que ele deu na rádio, vereadora Venoni, ele falou com essas palavras, salvo engano, que quando a população é atendida por uma pessoa, ela não quer saber se ele é contratado ou se ele é concursado, ela quer a prestação de serviço. Eu penso diferente. Eu penso que a pessoa concursada põe um fim naquela rotatividade, porque a pessoa contratada na primeira oportunidade, ela vai procurar outro serviço. E aí a gente sempre fica com uma mão de obra, né, deficitária ali. Então, em relação a essa situação, tem sim que pedir esclarecimentos, tem sim que pedir informações, porque tudo, vereador Davi, que o prefeito mandou para cá, de projeto desde a Previguar, nós aprovou absolutamente tudo. Tudo que ele mandou para cá, começar a justificativa que precisava da aprovação para viabilizar concurso público nessa cidade, nós assim fizemos. Nós assim fizemos. E concluo aqui dizendo, vereadora Verani, para um prefeito que era contra empresas terceirizadas prestando serviço em Guarantã, fez pior, porque além dele estar tirando agora São Lucas, querendo trazer a Santa Maria, com a possibilidade de ter um contrato de 10 anos, Leomar, ele ainda trouxe a Cooper Vale, que é mais uma empresa terceirizada. Além dele tirar São Lucas e substituir por outra, 6 por meia dúzia, ainda trouxe mais uma. Ou seja, aquela conversa toda em campanha foi só para nos enrolar, Valentim. Foi só para nos enganar. Aí as pessoas perguntam por que eu abandonei. Por causa disso. Por causa dessas atitudes. Enfim, parabenizo o presidente pela propositura, pelo requerimento, sou favorável e Socorro. Hoje eu fico feliz com as suas palavras. Porque muita gente
precisava ouvir essa sua verbalização. E assim eu creio que muita gente está esperando a verbalização de outros vereadores, mostrar o que realmente está acontecendo. Porque às vezes eu ando na rua, tem gente que fala, nossa, eu estou cansado dessa novela mexicana sua e do prefeito. Mas se a gente deixar só o lado de lá falar, os outros vão achar que é verdade, Valentim. A gente tem que contra-argumentar, tem que se manifestar, tem que mostrar o que está acontecendo. Então, nós queremos concurso público, nós estamos de saco cheio de teste seletivo, estamos de saco cheio de empresas terceirizadas na cidade. Obrigado, presidente. Senhor presidente. Concedo a palavra ao nobre vereador irmão Alexandre. Senhor presidente, a verdade é essa. A fala da vereadora Socorro aqui, ela reflete aqui o anseio de muita gente aqui na cidade. Diversas classes têm se sentido prejudicadas com a forma com que os servidores, as associações, os clubes de serviço, as igrejas vêm sendo tratadas com essa administração. Isso é fato. Não só eu, como todos os parlamentares aqui têm recebido, né, de diversas instituições reclamações da falta de respeito, do abandono e da falta de apoio e incentivo. O poder público ou o Estado não consegue cumprir com a sua obrigação e atender o cidadão nas mais variadas dificuldades que ele passa, como um todo. E sempre o poder público recebeu os trabalhos relevantes de instituições, de associações, de clubes de serviço, de igrejas, e, em contrapartida, ajudava essas instituições a desenvolver seus trabalhos. Hoje, pelo contrário, as instituições querem continuar fazendo o trabalho do Estado, atendendo a população nas áreas mais vulneráveis que existem, e o poder público municipal fechou as portas de atendimento. Essa manifestação aqui, feita pela direção das pessoas que estão aí no teste seletivo simplificado, contratada, ela é muito justa, porque defendemos aqui, tempos atrás, para que esse teste seletivo aqui durasse 2 anos, e ocorresse a cada 2 anos de forma programada e organizada, mas não deu certo. Enfim, o que a gente vê hoje é um atropelamento da organização, é um atropelamento do resultado, e não para por aí. Então, a fala da vereadora Socorro hoje aqui, ela reflete o anseio de muita gente que está sofrendo com a falta de respeito e a falta de atenção devida pelo poder público executivo municipal. E eu entendo que deve vir para essa casa aqui autorização para essa contratação. Só que ele já manda no final do ano, para a gente aprovar, para acontecer só lá em janeiro. Isso é muito ruim. Em janeiro, os professores que vão passar no teste seletivo já têm que estar lá preparando os cadernos de aula, o conteúdo que vai ser aplicado em sala. Então, isso acaba acarretando e desgasta muito. Por que não faz antes? Porque, conforme o pedido aqui para o mês de novembro, aqui foi apontado os pontos positivos em antecipar essa seleção. Entendeu? Então, nós defendemos e contem com a gente, o que for preciso ser feito por esta casa, e já peço a todos, se essa propositura vier aqui para as nossas mãos, para apreciarmos em tempo hábil, que nós façamos as mudanças necessárias de data para a contratação de empresa que vai executar o teste seletivo, como também para a seleção e a contratação dos servidores que vão estar aí de forma temporária prestando serviço na educação do município. Então, eu corroboro, foi uma propositura de iniciativa do presidente desta casa, esse requerimento assinado pela mesa diretora e que eu tenho certeza que tem apoio de todos os vereadores. Se nós não nos manifestarmos, se não buscarmos os nossos direitos e ficarmos calados, é que nem o vereador Silvio disse, o povo acaba acreditando nas falácias e mentiras dos videozinhos desrespeitosos que está direto nas redes sociais aí. Uma falta de respeito. Muito obrigado, senhor presidente. O requerimento está em discussão e votação única. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e, ao contrário, que se manifestem. Declaro aprovado por unanimidade. Solicito ao senhor secretário que proceda com a leitura da indicação de número 063 de 2026. Indicação 063/2026, senhor presidente, senhores vereadores.
e vereadoras, as vereadoras que esta subscrevem indicam a necessidade de revitalização da Praça Central de Guarantã do Norte. Vereadoras autoras, Veroni Maria Panceira e Maria Socorro Leite Dantas. A indicação está em discussão e votação única. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e, ao contrário, que se manifestem. Declaro aprovado por unanimidade. Solicito ao senhor secretário que proceda com a leitura da indicação de número 064 de 2026. Indicação 064/2026, senhor presidente, senhores vereadores e vereadoras, o vereador que esta subscreve indica que sejam realizados estudos técnicos orçamentários e de viabilidade para a construção de uma piscina semiolímpica na Escola Municipal Sueli Oumira. Vereador autor, Zilmar Assis de Lima. A indicação está em discussão e votação única. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e, ao contrário, que se manifestem. Declaro aprovado por unanimidade a maioria dos presentes. Passamos para as explicações pessoais da 13ª sessão ordinária de 2026 por ordem de sorteio. Solicito que o senhor secretário que convoque os vereadores para suas explicações pessoais. Convoco o vereador Davi da Farmácia para suas explicações pessoais. Convoco a vereadora Letícia Camargo para suas explicações pessoais. Boa noite, presidente, demais vereadores. Boa noite a todos os presentes. Fico muito feliz de ver a casa cheia, com representatividade. Seria muito importante que em todas as pautas a gente tivesse a presença da população, porque assim vocês conseguem acompanhar o nosso trabalho, ter mais transparência e, enfim, ver o outro lado da história, mostrar realmente para vocês o que esses vereadores têm feito em prol de Guarantã do Norte. Eu pensei muito se valeria a pena eu trazer essa pauta hoje, mas com a presença de vocês e como o vereador Silvio falou em relação ao concurso público e todos os posicionamentos de todos os vereadores em relação a isso, eu acho que seria importante a gente trazer dados informativos, porque, diferente de mídia comprada, eu acredito muito na verdade e acredito que a gente sempre, quando for falar, a gente tem que usar documentos. Então, tudo isso que eu vou falar aqui agora são dados com documentos comprobatórios, tá? Uma gestão que sempre fala sobre força e honra e questiona tanto as gestões passadas e tenta sempre menosprezar o trabalho. Não estou falando apenas do último prefeito, mas de todos os prefeitos que aqui passaram e que sempre, como o vereador Silvio falou, sempre se posicionou contra empresas terceirizadas, sempre gravou vídeo falando contra. E aí eu, inclusive, vou fazer uma representação disso que eu estou falando aqui agora ao Ministério Público, já vou levar ao conhecimento, até para que exista maior transparência. No ano de 2024, último ano da gestão passada, foi gasto ou investido, eu prefiro falar que foi investimento, porque a gente tinha serviço prestado. O valor de R$ 13.449.683,95 em uma empresa terceirizada, SAGEP, que faz atendimentos da saúde, que tem vários profissionais terceirizados. E aí, pasmem, no ano de 2025, foi gasto pela atual gestão R$ 16.168.759,08. Houve um aumento de 19,77%, R$ 2.720.000 a mais do que foi gasto na gestão passada. Houve, como o vereador Silvio falou ali da Coopervale, que não existia na gestão passada, no ano de 2025, foram R$ 2.468.000. Pasmem, agora, 2026, até o mês de junho, 6 meses, já foram gastos na mesma cooperativa R$ 2.776.000. E aí eu pergunto para vocês, quando essa casa
fez uma alteração de apenas um cargo. Nós apanhamos, foi gravado vídeo, falando que a gente estava ostentando com aquele um cargo. Aí eu pergunto para vocês, eu não vou responder, eu vou jogar para vocês, população. O que houve de melhoria dentro do serviço público de Guarantã do Norte para justificar, só aqui no ano de 2025, mais de 4 milhões de despesas com empresas terceirizadas? Aumentou o serviço na saúde? Desconheço, porque os especialistas sumiram da nossa cidade. O que aumentou foi gasto com transporte para levar nossa população para fora. Educação, houve alguma melhoria? Desconheço. Até agora não vi nenhuma inauguração da atual gestão que possa justificar aumento de serviço aí na casa de 4 milhões de reais. Isso no ano de 2025. Então, lembrando que no mês 6 já se gastou mais de 2 milhões e 700. Então, população, a gente precisa realmente, como o Silvio falou, trazer à luz essas informações, a gente precisa realmente se unir e começar a disseminar a verdade. E por que eu estou falando dessas empresas terceirizadas? O salário de qualquer servidor público, ele é postado no portal de transparência. Essa casa, por inúmeras vezes, já solicitou para o Executivo a folha de pagamento dessas empresas, para a gente saber quem está sendo pago, qual serviço está sendo prestado, qual que é a dificuldade de informar. Pasme, eles não respondem. Ou, quando respondem, respondem de maneira genérica, para a gente não ter acesso a quem são esses servidores que estão lá dentro recebendo esses valores. Enfim, é a gestão força e honra, zero transparência. Então, quero, assim, deixar a minha indignação, junto com os demais que já falaram a respeito, porque é triste, gente, é triste a gente andar e não escutar nenhum ponto positivo dessa gestão. Infelizmente, é meia dúzia que vai na mídia e apoia, e aí eu queria saber, será que esses apoiadores estão dentro dessa folha de pagamento? Será que esses serviços prestados aqui nessa casa de 4 milhões são serviços ou são cabides de emprego? Mas a gente vai descobrir com a ajuda do Ministério Público, porque, infelizmente, através de requerimento, a gente não consegue. Muito obrigada a todos. Boa noite. Convoco a vereadora Socorro para suas explicações pessoais. Boa noite, nobres pares. Eu só gostaria de cumprimentar, agradecer a presença de todos e falar para vocês que aqui sempre está de portas abertas. É muito legal a gente acompanhar, porque, às vezes, você não fica sabendo de tudo. Mas aqui na Câmara tem chance de ver, tirar dúvidas, né, e questionar. Não deixe de questionar, não deixe de procurar. Até eu falo assim que a gente não tem muito tempo, eu sou funcionária lá no CAPES, né? Meu salário é de 3.300 agora, porque era 2.300, subiu R$ 1.000 pelo piso salarial do técnico de enfermagem. Então, até as pessoas falam assim, você ganha 3 mil? Todos os técnicos de enfermagem ganham pouco demais, né, William? O William sabe disso, lá no hospital todo mundo reclama. Eu não aposentei, estou com 65 anos, e falo assim, por que você não aposenta? Porque eu acho assim, se eu sair da saúde, eu estou fora, não tenho acesso a nada, não consigo ajudar, aí vou ajudar menos ainda. Então, lá dentro você através de pessoas em Cuiabá, que a gente tem todo o apoio, pessoas que a gente sabe, bate na porta, quem é? É a vereadora Socorro, a técnica lá do CAPES, a gente consegue muita coisa. Então, gostaria de dizer para vocês, acredite, e quando for votar, gente, conheça o seu candidato. Procure conhecer a pessoa que você está votando, está vindo uma política aí. Vamos votar em desconhecido? Não. Procura se tem trabalho prestado, vê se tem ficha limpa, pelo amor de Deus. Porque, olha, o pessoal fala assim, hoje ninguém acredita mais em política.
Ninguém acredita. Eu nem defendo política. Quando está falando eu e a Veroni, a gente fica quieta, né, Vero? Eu sei assim, ó, que o meu sonho é ver a Veroni na prefeitura. Porque ela é capaz, ela tem assim uma força de vontade de ajudar. Até tem pessoas que falam, eu posso ser vereador, mas eu queria que a Veroni estivesse na prefeitura. Já ouvi muito isso. Então, gente, vamos votar em pessoas que têm um coração humano e cristão, que têm compromisso com nós, que têm conhecimento, que têm respeito. Olha, eu estou achando até chique, tem vezes uns videozinhos, né? Bem legal. Pelo menos tira você do estresse, né? Assim, ou dá mais estresse, né? Porque a gente fica com mais estresse. Aí a gente mostra para os pacientes do CAPS, aí fala, é mais um, né? Mas você pode ter certeza, a gente quer lutar para a gente não ter, porque virou gozação mesmo. A gente ri o tempo todo porque é legal. Legal e faz mal. Muito obrigada, Deus abençoe a todos. Convoco o vereador Zilmar Assis de Lima para suas explicações pessoais. Não? Convoco a vereadora, ou melhor, convoco o vereador Silvio Dutra da Silva para suas explicações pessoais. Pronto aí, Robson? Bom, boa noite para todos, para todas, os colegas vereadores, vereadoras, a população que está aqui presente. Venham mais vezes, participem mais vezes, replicam tudo que vocês estão vendo aqui. Aos ouvintes, aos que estão assistindo também. Ao nosso amigo Munara ali de Peixoto, ou de Novo Mundo, em nome de todos de Novo Mundo eu cumprimento em seu nome. Bom, senhores, hoje eu li uma frase e eu quero replicar ela. E essa frase é excepcional. De tudo que eu vi nesses 1 ano e 7 meses, eu acho que vai se resumir nessa frase, que diz o seguinte: existem gênios com educação básica e imbecis com doutorados. Tem muita gente com ensino fundamental e médio que são excepcionais, professor Valentim. São pessoas incríveis, humildes, que na prática tem uma habilidade de fazer seus afazeres, suas tarefas, de forma inefável, de forma incrível, de forma espetacular. E nem por isso ela menospreza o próximo. Mas tem muitos imbecis com doutorados que a sua arrogância, prepotência, autoritarismo sobrepõe qualquer limite. Isso é preocupante. Isso é preocupante porque, ainda mais no meio público, Veroni, onde as pessoas têm que ter um comportamento diferente, porque atrás de cada um tem uma multidão, seja dos que são simpatizantes seu, seja dos que não são. Passaram-se as eleições e representam todos. E quando se trata de uma autoridade máxima, o que a gente espera é um comportamento diferente. E assim é o que nós ainda temos a expectativa que talvez um dia possa acontecer no país, para não falar de Guarantã e depois ter complicações. Estou falando de forma genérica, deixar registrado, genérica. Mas voltando à pauta, senhores vereadores, sobre essa questão do projeto de lei de nossa autoria que trata sobre os reeducandos presidiários, para as pessoas mais humildes entender, presidiários, reeducandos. O prefeito, na data de ontem, ele publicou um vídeo, e o início do seu vídeo é o que desperta o gatilho mental na cabeça das pessoas, que é os primeiros 4 segundos, Josi, que é para prender a sua atenção e já fazer com que você crie uma opinião sobre aquele assunto. O prefeito disse: se o projeto de lei, esse projeto de lei de nossa autoria, sobre os reeducandos, se o projeto de lei foi aprovado e retirarmos a mão de obra, tudo aqui será paralisado. Essa frase, ela desperta no psique das pessoas, nas emoções, nos sentimentos, o ódio, a raiva. Porque todo mundo quer o quê? Resultado. Quer uma obra conclusa, para mudar a qualidade de vida das pessoas.
Quando o prefeito usa essa frase, ele está agindo de forma sorrateira e covarde. Você sabe por quê, Valentim? O senhor já foi secretário de Educação. Quantas escolas foram construídas por prefeitos e nunca usou mão de obra de reeducandos? Quantas escolas foram reformadas aqui em Guarantã e nunca precisou da mão de reeducandos, de ex-presidiários? Nunca na história precisou colocar presidiários em meio às nossas crianças. Quanto o Estatuto da Criança e do Adolescente confronta com a lei de execução penal, eu prefiro estar do lado das nossas crianças. Ainda mais quando se trata, Veroni, de uma situação que é lá no 38, por exemplo, que é o que está acontecendo agora. Se Deus o livre acontece igual aconteceu agora, semana passada, no dia 10, segunda-feira, em Sinop. Tinha reeducandos fazendo a prestação de mão de obra dentro do fórum em Sinop. Dentro da policlínica em Sinop. Segunda-feira agora. Sabe o que aconteceu? Mesmo com a vigilância penal, mesmo com as pessoas monitorando, capou o gato. Fuga. Segunda-feira passada em Sinop. Eu vou arriscar colocar a vida das nossas crianças numa escola na zona rural. Eu não sei vocês, mas as crianças são os nossos principais patrimônios, é o futuro dessa geração. Imagine uma escola, um pai antes do filho ir, Celso. Filho, lá tem uma barreira, do lado de cá tem um pessoal ali. Se olhar diferente para você, qualquer movimento, você avisa o papai. Já criou o constrangimento, gente. Eu não estou levando em consideração o preconceito contra os reeducandos, não. Por isso que eu chamei o promotor para discussão. Protocolei uma notícia de fato, porque eu não corro do embate. Eu quero que o promotor venha para a gente conversar e tratar sobre o assunto, já que o prefeito me proibiu de entrar na escola, para deliberar, discutir, dialogar sobre o assunto. É fácil quando você só quer mostrar o seu ponto de vista, mas não quer aceitar o ponto de vista do próximo. E é o que está acontecendo, William, na nossa cidade. O prefeito não aceita o ponto de vista do próximo. E aqui não é uma vila militar, não, onde a hierarquia lá, você é o subtenente, o soldado tem que fazer o que você pede. Aqui não é, não. Aqui nós estamos tratando de políticas públicas para mudar a vida da sociedade. E cada um desses aqui foi eleito pelo voto popular. E representa uma parcela da sociedade que assim nos confiou. Então, senhores, eu vou lutar, e eu peço apoio dos senhores, das senhoras, da população, para somar forças para a aprovação desse projeto. Porque vocês podem ter certeza absoluta que se todos os prefeitos que passaram, todos os secretários de educação que passaram, seja na construção de escola ou na reforma de escolas, conseguiram sem precisar da mão de obra, por que esse prefeito não consegue? Se ele não consegue, eu vou imprimir um termo de incompetência e vou levar para ele assinar. Porque é isso que a gente vai resumir essa gestão. Ou até mesmo uma moção de repúdio. Enfim, e finaliza a minha fala. Por que que para o povo da zona rural manda reeducandos? E o povo da cidade é empreiteira? Qual o prazo para concluir aquela obra? Não tem nenhuma placa falando o término da obra. Vai ficar 6 meses, 1 ano, 4 meses? Quanto tempo? Porque hoje foi lá um pessoal, tinha 4 só trabalhando. Aí você vai aqui na creche, aqui tem 10, tem 15. Mas que disparidade é essa? Por que o povo da zona rural é menos e o da cidade é mais? Não pode assistir isso. Então, continuo com o meu posicionamento, não corro do debate, vou para o enfrentamento, e se Deus quiser, muitos vão entender essa propositura, que é para proteger as nossas crianças, mas sem qualquer tipo de preconceito. Tem outros lugares para ser usado. E finalizo, presidente, desculpa. Florianópolis, Topázio, ele faz o uso da mão de obra dos reeducandos, para a limpeza da cidade. Tarcísio, São Paulo, governador, ele faz a mão dos reeducandos para fazer, por exemplo, carteiras de escolas, e aí uma empresa que vai levar, mas a confecção não é dentro da unidade escolar. Caiado, também, salvo engano de Goiânia, né? Caiado, Goiânia,
também usa a mão de reeducandos em outros departamentos, mas nunca dentro de escola. Então, por esse motivo, senhores, eu continuo essa defesa desse projeto, não vou aceitar essa estratégia diabólica de falar que vai interromper as obras se o projeto for aprovado, porque eu penso diferente. Vai ser contratado uma empresa que talvez em tempo recorde consiga executar o serviço, porque é o que essa gestão promete, a entrega em tempo recorde. Mas até hoje não conseguiu concluir nenhum centro de atendimento do autistas, que era para ser com 120 dias, já passou de 1 ano e não foi entregue. A creche do 3 de maio, está lá a placa para qualquer um ver, era dia 15 do 7 desse ano para ser entregue, vai lá para você ver a situação que se encontra. A escola Albert Einstein, a escola Guarantã, fez um alvoroço falando que encontrou as irregularidades, mas já faz 2 anos e você passa lá na frente e não vê uma alma viva trabalhando lá. A doação do terreno lá no Araguaia para fazer o convênio da construção da escola do Araguaia, o deputado Diego Guimarães comprovou que até uma simples doação demorou para conseguir confeccionar. Então, quando o cara não tem entrega de obra, o que ele quer? Confronto, para ganhar like, curtida, que é o que está acontecendo com esse prefeito. E talvez aqui eu vou falar uma coisa que vai ter várias interpretações. Vai pegando essa gancha aí, vai. Vou falar. Com a gestão passada, a gente discutia investimento. Com essa gestão, a gente fica discutindo desculpa e falta de competência. Convoco a vereadora Veroni para suas explicações pessoais. Boa noite a todos. Eu gostaria de iniciar agradecendo a diretoria do meu partido. Eu sou a única vereadora do Partido Progressistas e, assim, me sinto muito lisonjeada com a presença de todo mundo da diretoria. A gente tem feito um trabalho diferenciado. O Valentim assumiu a presidência, substituindo o Butina, que era nosso presidente. Na campanha, nós lançamos como chapa independente. Eu, na verdade, não me vejo ainda muito política, ainda estou aprendendo muito, grudo bastante na Socorro, que já está com 5 mandatos, então vocês podem ver que muitas das coisas a gente faz muito junto. E, como ela também falou, eu também estou bastante decepcionada com a política, porque sempre fui servidora pública, comecei a trabalhar com 14 anos, hoje estou com 59 anos, já estou aposentada pela Secretaria Estadual de Saúde. Agradeço também aqui a presença do Munaro, me lembro da época que o Munaro chegou em Mato Grosso, o Munaro, a Gilcênia, já trabalhamos juntos, e cito isso porque toda a vida que eu trabalhei no serviço público, tem muitos aqui que são vereadores dessa época, e em outros municípios também eu trabalhei. Eu sempre atendi todos os vereadores, porque a população, principalmente na área da saúde, quando ela adoece, ela busca a ajuda do vereador. Mesmo que o vereador não resolva, mas ela se sente mais segura. E eu tenho recebido essa demanda. E compartilho com a Socorro dessa situação, que a gente hoje, enquanto vereador, eu, infelizmente, fui na mesma semana que a Socorro no PSF, ela foi atendida, e depois disso foi proibido que se atenda a qualquer vereador. Muitas vezes a gente vai lá para resolver um problema nosso também. Embora não fosse o meu PSF, mas fui lá para resolver uma situação minha e fui informada dessa proibição. Então, em qualquer PSF está proibido. Mas não é só nos PSFs, a gente vê que em todos os setores públicos. E eu entrei na vida pública agora, nessa gestão, a Socorro acha que eu tenho que continuar, eu estou bem decepcionada, e sinto muita dificuldade, porque tanto o prefeito, vice-prefeita, os vereadores, todos nós fomos eleitos para trabalhar pelo município, para buscar o melhor para o município. Então, seria
bem melhor se a gente conseguisse trabalhar o executivo e o legislativo junto, porque aí você consegue trazer melhorias para a cidade. Quando a gente busca as melhorias fora daqui, quem tem mais experiência política, o Márcio já foi vice-prefeito, o Nonato já foi vereador, o Valentim já foi vereador, que são do meu partido também. Quando a gente busca uma ajuda, junto com o executivo, que é o que a gente vê hoje, por exemplo, Novo Mundo, o Cassiano, quando viaja, o Tony Maffini, finado Tony Maffini, quando viajava, o Munaro, que era vice-prefeito, viajava com os vereadores e conseguiam trazer benefícios para o município. Isso acontece também no nosso município vizinho, Matupá, Peixoto, e nós, infelizmente, não temos a mesma sintonia. Eu espero que isso mude, não tenho muita esperança nessa gestão, porque também fico decepcionada com a questão desses vídeos, e a gente não tem muito acesso a informações. Então, o que o Silvinho falou em relação à escola Albert Einstein em Guarantã, a gente está cobrando sempre da secretaria, porque foi dito que agora foi feito um novo convênio que tem que ser executado, e os pais cobram da gente. Por que que esses alunos continuam estudando lá na Unifama, que gostariam que retornassem? Hoje, inclusive, num grupo, nós fomos cobrados. Tem vários vereadores nesse grupo. E é ruim, porque a gente não tem resposta. E ninguém dá resposta para a sociedade. E a gente não sabe o que está acontecendo. Então, é ruim você trabalhar numa gestão assim. Eu me sinto muito mais técnica do que política. Mas, infelizmente, é o que nós temos hoje em Guarantã, e quem perde com isso somos todos nós. Porque, independente de estar como vereadora, me sinto ainda muito técnica, mas nós todos perdemos com isso. E gostaria de agradecer, mais uma vez, a nossa diretoria e os nossos colegas, principalmente o William, que foi quem andou comigo. A gente brincava que, no final, nós poderíamos ser contratados engenheiros da prefeitura. Nós não tínhamos dinheiro, não tínhamos experiência. Quem nos orientou muito foi o Valentim, o Nonato, o Márcio, que tinham mais experiência. E eu consegui ser eleita com o apoio deles, porque sozinho ninguém consegue. E a soma dos votos que eles também fizeram. Então, nós temos um compromisso no nosso partido de dar oportunidade para os suplentes também. E, a partir do ano que vem, nós vamos estar fazendo isso. Então, o meu primeiro suplente é o Nonato, o segundo suplente é o Márcio. Nós vamos estar trabalhando isso. E nós temos reuniões quinzenais, já fizemos um calendário, e a pauta a gente discute e divide com eles, porque eu não fui eleita sozinha, fui eleita com os votos deles também. Então, eles vão estar participando das nossas discussões aqui. Eu tenho levado as dificuldades que a gente tem encontrado aqui e essa polêmica que nós estamos no nosso município. Hoje a casa está cheia, sei que os professores vieram em busca de que seja antecipado o processo seletivo, é uma reivindicação justa. A questão do concurso, não só pelo concurso, porque você sabe que um servidor concursado ele tem a estabilidade, mas é uma forma também de ajudar a Previdência Municipal, que está passando aí por dificuldades, que nos próximos anos vai ter mais dificuldade ainda para pagar os beneficiados, né, que são os aposentados e essa população. Então, assim, não me manifestei no momento do requerimento, mas votei a favor da urgência urgentíssima, e a gente espera que realmente o processo seletivo ele aconteça não de última hora, como tem sido, porque fica ruim para os profissionais, fica ruim para as escolas, para as direções, para a própria Secretaria de Educação, para programar o ano letivo seguinte. Então, assim, contem com o nosso apoio sempre e venham participar das nossas sessões, para vocês entenderem como que nós estamos trabalhando, e nós estamos sempre aí à disposição da sociedade toda. E quem sabe um dia a gente consiga trabalhar junto o Executivo e o Legislativo, que é isso que a população de Guarantã, sou pioneira aqui no município também, é isso que a população espera, que o Executivo e o Legislativo parem com essas intrigas de um lado, de outro, porque ninguém ganha com isso. Só quem perde somos todos nós. Então, seria isso. Obrigada. Boa noite a todos.
Convoco o vereador Celso Henrique para suas explicações pessoais. Convoco meu vice para assumir meu posto. Boa noite a todos. Primeiramente, parabenizar aos nobres pares, os nossos servidores. São pessoas competentes nessa Câmara Municipal, que realmente são pessoas que fazem acontecer. É isso que a Verônica acabou de falar. A gente sozinho não é nada, mas quando você tem a humildade, o respeito e o diálogo, quando você quer fazer a diferença no município, acontece junto com a Câmara Municipal. Agradecer a todos, que seja bem-vindo nessa Casa de Lei, que venha mais vezes, que é de suma importância você estar presente, porque vocês estão vendo o trabalho do Nobres Pares e a gente com. Vamos falar de coisas boas. Hoje, a PAI de Guarantã do Norte, são pessoas, muitos profissionais aqui já trabalham lá dentro, e realmente é um lugar que é exemplo, como centro de autismo, que a gente faz o trabalho em Cuiabá, algumas pessoas já estão tratando lá, e a vocês, professores da educação, que vocês precisar sobre tratamento para as crianças do autismo, desde o ano passado a gente vem fazendo o trabalho por Cuiabá, o Mundo Azul, o nosso grupo Mundo Azul Eu Te Amo, fomos barrados pela gestão secretária-geral, que trouxemos curso para vocês, e a gestão secretária de saúde geral não está preocupado. Destinamos valores para lá, fomos barrados, mas mesmo assim eu falei, fomos denunciados inclusive ao Ministério Público, mas eu chamo a atenção aquilo que o Silvio acabou de falar. Os educandos, não é que nós temos preconceito, coloca onde não tem as crianças, coloca onde a rua, as ruas de Guarantã está um caos. Nós conseguimos muito dinheiro, o dinheiro está na conta, por que que não faz? Isso é doído. Infelizmente, a gente vê algumas pessoas, a gente chega em Brasília, São Paulo, representando o município, Cuiabá. Nosso município é doído o que eu vou falar, mas virou chacota. Uma cidade que é produtora, uma cidade que é referência na educação, um centro polo universitário, a cria, recria, engorda, o ouro é a madeira. Nós temos uns pontos turísticos melhores que existe e nada disso acontece por falta de gestão. Gestão que o executivo, às vezes, barra quando os vereadores chegam nos nossos deputados, aquilo que a Socorro falou. Cada um representa um parlamento e nós temos portas abertas. E que, infelizmente, eles falam, os deputados, o executivo vem e fala, se não mandar a emenda para o executivo, o vereador não representa ele dentro do município, que não faz o que ele manda. E a gente não pode fazer o que o prefeito manda, partido manda, a gente tem que dar o respeito para ser respeitado e não ter medo de perder voto, e o município não pode perder. Então eu parabenizo toda a equipe da PAI hoje, nós fizemos, os 9 vereadores aprovou a moção de aplauso, é o que nós poderíamos fazer para eles, foi muito abençoado a nossa sessão solene hoje lá, eu parabenizo eles. E quero chamar a atenção do executivo, que nós dedicamos a alguns vereadores as emendas impositivas, totalizou um pouco de cada um, que são várias áreas, R$115 mil. Foi pago só uma emenda impositiva até agora. Pague, cumpre, faça acontecer, porque aqueles guerreiros que estão lá dentro, eles fazem milagre. É aquilo que eu falei na minha fala. Eles tiram o dinheiro do bolso para ajudar aquelas crianças abençoadas que estão lá dentro, que realmente lá tem amor ao próximo, e acontece. Quero aqui também um resultado positivo, a gente foi com várias cobranças, desde a prefeitura, o ano passado entrei no Ministério Público, foi feito na área indígena as estradas, infelizmente o Ministério Público nós tivemos que acionar, porque o homem não tem diálogo, a parte do executivo. E dizer, também fui na NTT em Brasília, a Via Brasil ela tem o dever e obrigação também de dar assistência lá dentro, fiz a denúncia deles, que também não teve muito diálogo, e só aprende ponhando a mão no bolso. Eles tomaram a multa milionária. Essa semana eu estive lá agora, os maquinários estão trabalhando lá dentro e eles merecem o respeito. Sobre a educação indígena, precisamos melhorar muito lá dentro. Precisa.
do branco. Porque, infelizmente, aquilo que eu conversei com os caciques, às vezes vocês, é a cultura, não estou criticando ninguém, mas às vezes eles não têm o potencial e responsabilidade de cumprir o horário e estar lá dentro. Então, nós estamos fazendo algumas parcerias com faculdades para levar lá dentro da área indígena, porque é aquilo que a gente fala, o povo do interior do sítio e a área indígena está vindo para a cidade e nós não podemos deixar isso acontecer. São vários professores aqui que eu já vi dentro das aldeias que fizeram um trabalho fantástico e eu parabenizo vocês. E vamos buscar o objetivo que é ajudar quem precisa. Prefeito, equipe foi essa semana e que jogar cacique contra nós. E eu li o beabá para todos e o cacique geral, que nós não vamos aceitar, porque eles precisam de respeito. E eu acho que é isso que acontece. Porque aquilo que você educa de berço, desde o feto, você vai fazer a diferença lá na frente. E vocês, educadores, são os melhores mestres que existe no mundo. Porque qualquer profissional chegar, tem que passar na mão de vocês. Aquilo que a Socorro falou hoje. Um técnico de enfermagem, ele ganha muito pouco. Porque ele é o primeiro a pegar o cidadão atirado, esfaqueado, acidentado. O médico pega pronto, tudo limpo, tudo organizado. Eles merecem mais respeito. E o ano passado, quando a gestão entrou, abaixou o salário deles, abaixou a diária que eles pagam para ir para Cuiabá. Aí onde eu me refiro, aquilo que a Letícia falou. Antigamente nós tínhamos várias mãos de obras em profissionalismo. Dr. Rodolfo Pimentel, ele foi mandado embora de Guarantã porque ele faz parte do centro de autismo nosso de Cuiabá, que faz o trabalho para todo o Brasil. Eu escutei o áudio da secretária e do prefeito ameaçando. Melhor oncologista do Brasil, referência Estados Unidos, Japão. Foi embora, falou assim, ó, se eu não vou, eu estou arriscando a minha família. É isso que Guarantã está acontecendo. E o que mais dói, os nossos filhos se formam dentro do município, não tem oportunidade dentro do município. Tem que ir embora do Guarantã e deixar seus pais, a sua família. Entristece. Nós temos que dar documento para a sua casa, para o seu sítio, para a sua chácara. Nós temos 7 loteamentos no município que está travado porque não dão documento. O pessoal de Matupá colocando placa para vender loteamento de Matupá. Nós temos que fazer geração de emprego, porque você tem um documento da sua casa, você vai no banco, faz um financiamento e abre uma oportunidade para o seu esposo, para o seu filho, para a esposa, para a família, para um parente, abrir uma portinha da formação que ele fez para começar a vida dele. Nós não temos nada disso. Isso é doído para nós de Guarantã. Saúde, São Lucas, que decepção a esse povo. Foram feitas cirurgias de prótese, joelho. Parabéns àqueles que fizeram a denúncia para mim aqui na ouvidoria da Câmara. Já fui para o Ministério Público, estou tomando as providências. Os médicos, 8 meses, secretária de saúde, que tem 1 ano e meio, que fez sacanagem, que bloqueou porque prefeito não vai mandar em mim, quem manda é vocês. 8 meses tentando falar com os médicos, paciente perdendo a perna, usa uma prótese dessa, 50 mil reais. Após a denúncia aí que mandou para os médicos, eu ia denunciar eles, e secretária de saúde, sábado começaram a fazer as cirurgias. Só que uma cirurgia que custou 50 mil reais, vai para 150 mil. Sabe quem que vai pagar? Vocês, contribuinte. Eu tenho paciente que foi mais de 8 vezes da parte de urologia de câncer de próstata para Nova Mutum. Chegou lá, não foi atendido. Aí se gasta o risco do acidente, o risco dos profissionais que é desvalorizado, transporte e tudo. É isso, tal resultado que a Letícia falou hoje. Se gastava 10, hoje gasta 30 e não resolve o problema. Em janeiro, a senhora de 87 anos, nós fomos lá, chamaram a polícia. O prefeito denunciou os policiais porque não me prenderam. Se eu não tivesse aquela gravação, eu estaria preso. Mas eles vão responder. Já estão começando a responder criminalmente. Tem ameaçado o vereador, tem feito coisa. Eu volto a dizer, prefeito, eu não sou filho de pai assustado.
Do jeito que tocar, nós vamos dançar. Quis dar de doido comigo, igual, até vamos pegar uns remedinhos lá, realmente, Socorro, e dar um tratamento para ele. Ele achou que eu sou filho de pai assustado. Eu não sou. Ele é que sabe. Do jeito que tocar, nós vamos dançar. E pau mandando recado pela internet, isso é muito chato. Peão que foi passado 6 vezes, já de empresa terceirizada, e está aí para lá, para cá, e fazendo o que quer, e tirando sarro nas mídias. Está aí a folha, que a nobre vereadora Letícia falou que dobrou, em vez de melhorar a qualificação de vocês, profissionais da educação, em todas as áreas. Isso é chato, é doído. E tudo indica que amanhã, esses dias, mais uma mentira do prefeito. Ele falou que o STF das denúncias que teve, pegou e não aceitou a denúncia da Câmara Municipal. Ele falou que foi sobre aquele falta de respeito de buraco pequeno, buraco grande, ali que fez um TikTok que não respeita ninguém. A denúncia que está lá no STF é daquele crime que ele, secretária e as secretárias que gravou lá dentro do hospital contra eu, que foram fazer novela, que aí o juiz e o promotor e a secretária foi lá, fez um boletim contra eu, falou que eu tinha batido nela. Por que o prefeito não fala isso? Se eu não tivesse aquela gravação, o promotor e o juiz já tinha metido a caneta em mim, e já estava certo, na próxima fiscalização que eu for, a secretária de saúde, que tem 1 ano e meio, que não atende a minha pessoa, me bloqueou, ela ia se jogar no chão, se arranhar e dizer que eu tinha batido nela, porque já tinha saído o mandato para mim. Se eu não tivesse aquela gravação, eu estaria preso. Fora disso, ele fez mais um monte de coisa contra eu, mas eu não tenho medo. E quando ele mandou recado para minha família, aí eu vou dizer de novo, caboclo, você não peita, aqui você está peitando errado. Você chegou agora, caiu de paraquedas, foi expulso da corporação, foi expulso como vereador e vai ser expulso. Amanhã tudo indica que 9 horas da manhã, Guarantão vai ganhar um presente, tá? Vocês podem ter certeza. Amanhã vai ser o julgamento do prefeito que ele mentiu que tinha parado, lá em Cuiabá. Isso é bom a sociedade saber. Por que ele não põe nas mídias a verdade, o que se passa? Por que ele não coloca os pau mandado dele lá, que falava que eu faço coisa errada? Está tentando dar indireta para vereador? Não, ele tem que respeitar. Eles gastou já 800 mil reais de mídia esse ano, que era para o ano todo. Por que não melhora a qualificação? A coisa que eu mais tenho orgulho dos nossos servidores, que nós comenta tudo com os nobres vereadores, e eu parabenizo vocês, é qualificação aos nossos profissionais da Câmara, é pagar bem. O cidadão de bem, ele vem, aqui não tem conversa de corredor. E após uma semana ele vai ligar, foi resolvido o seu problema? É isso que nós temos que fazer. É o pós, é ter o resultado para o cidadão de bem. E mais uma notícia boa. As emendas impositivas de alguns vereadores foi pago, a maioria não foi, porque nós não somos para o mandato de prefeito. Hoje veio, quero parabenizar todos os vereadores. Eu sou coordenador de Barretos há 27 anos. Quando, com perseguições políticas, me tiraram de Cuiabá, que eu sei de tudo que se passa, provo que eu não devo, processei 19 pessoas e tem mais alguns que estão na agulha, certo? Que está, nós trouxemos uma extensão do Hospital do Amor para Sinop, como Deus é bom. Hoje eu recebi do Henrique Prata, dos vereadores, eu encaminhei 76 mil reais da minha emenda impositiva para Barretos, como a Letícia mandou para Cuiabá, né, Letícia? E vários vereadores, várias áreas, todos os vereadores, nós sentamos, fizemos uma reunião, em todas as áreas foi recebido valores da Câmara Municipal, e eu parabenizo vocês. Guarantão do Norte foi atendido 58 procedimentos e atendimento este ano em Barretos. Quero dizer para vocês que vocês precisarem de Barretos, fala comigo, como Cuiabá. Então, vários hospitais, como os vereadores aqui, também tem outros encaminhamentos para mandar qualquer área da saúde, e aqui nós somos unidos, os vereadores, porque é a sociedade que paga o nosso salário para a gente representar. Daqui a pouquinho está saindo uma pessoa, parte pescoço e cabeça, 57 mil reais a cirurgia dela, fizemos o trabalho, está indo para Cuiabá, que a família não tinha condição. Eu acho que esse é o trabalho nosso, aquilo que foi falado, que a Socorro falou, né, Alexandre? Nós temos os nossos parlamentos que estão de portas abertas.
Então vamos pensar para dar um voto de confiança, porque a maioria vem pedir o voto só na época da eleição. E nós temos que valorizar quem valoriza nós a vida toda, não só agora. Então eu quero dizer, gente, que vocês continuem vindo na Câmara Municipal, conte com o trabalho da Câmara Municipal. E uma dica que eu quero dar para vocês: qualquer órgão que vocês forem se sentir ameaçado, faça uma denúncia aqui na ouvidoria da Câmara. A partir do momento que você fez uma denúncia na ouvidoria da Câmara, eu como presidente, eu não acatar, dá até cassação para mim. Só que eu não tenho medo de perder voto. Eu vou para o confronto e vou defender o que é certo. Então, leve esse recado para frente. Faça denúncia na ouvidoria da Câmara. Gere protocolo, porque aí nós vamos agir. Doa a quem doer. Eu acho que esse é o trabalho, de nós ir lá pelo povo e fazer a diferença. Deus abençoe a todos e conte com esta casa de lei sempre. Parabéns, Deus abençoe. Não havendo a mais nada a se tratar, agradeço a presença de todos e declaro encerrada a 13ª sessão ordinária de 2026, às 21h09. Deus abençoe a todos.